começamos por esse caminho de redescobrir o local. Por quê? Muitas pessoas, apesar de serem nascidas ali, desconheciam boa parte do que essa cidade era. E aí, então, pensamos em 3 eixos para poder conhecer este local. Um primeiro, que era do meio ambiente e qualidade de vida. Um segundo eixo, que era cultura. E um terceiro eixo, que era a questão do respeito à diversidade. Esses eixos foram os próprios professores que decidiram, que eles gostariam, então, de conhecer a cidade nesses aspectos, porque eles estavam recebendo crianças muito diversificadas, né? É uma região de plantação de cana, então tem uma população bastante flutuante. Eles não conheciam muitas das atividades culturais que a cidade tinha, e uma questão que era muito séria na região era a questão do meio ambiente e qualidade de vida. Esses 3 eixos foram eixos percorridos pelos próprios professores, com uma atitude que não é propriamente a de pesquisador, não é como um pesquisador profissional, mas como uma atitude de conhecimento. Eu vou falar muitas vezes essa palavra hoje. Essa atitude de conhecimento, ela é fundamental, de modo que a gente possa ter condições de bases para poder organizar todo o restante, não é? Essa atitude de conhecimento, eu vou dizer daqui a pouco, ela precisa estar presente para que a escola perceba o seu enraizamento no restante. Então, de que modo estou pensando que a gente deva encaminhar a organização da escola? Através de modos de organizar tempos, organizar espaços, agrupamentos de alunos, professores, equipe técnica, modos de relacionamento com o conhecimento. Então, estes aspectos, eles são muito centrais e, aparentemente, ele vem sendo bastante discutido nos últimos anos para orientar as questões de currículo, não é? Porque essas coisas elas estão sempre muito presentes para organizar o currículo, para organizar sequências didáticas, para saber o que fazer a cada momento dentro da escola. Mas eu gosto de pôr isso no âmbito da escola como um todo. Por quê? O estudo, o conhecimento, não é só para alunos e para professores. Ele é importante para a escola no seu todo. Não adianta os professores trabalharem com muitas questões, por exemplo, de qualidade de vida e de cuidar do meio ambiente, se depois eles saem no recreio e a pessoa que está fazendo a faxina deixa lá a mangueira com a água aberta o tempo do recreio todo e aquela água vai-se embora e vai... Então, são questões assim muito simples que a escola precisa parar para discutir, não é? Então, organizar a escola, esse é um exemplo muito corriqueiro, muito presente, não é? Então, a gente precisa pensar a escola no seu todo antes de qualquer coisa. E a gente não redefine a escola sem saber onde mais se pode educar na cidade ou no bairro. Então, conhecer o local é para que a gente possa, de fato, saber como utilizar todos os espaços possíveis, não é? Não só os da escola. Como se pode fazer agrupamentos de alunos em diferentes instâncias, como se pode agrupar equipe técnica com professores e assim por diante. Então, esse conhecimento do local, ele é fundamental. Às vezes pode não ser a cidade como um todo, mas, de preferência, nós que trabalhamos com educação, nós precisamos saber que cidade é essa onde trabalhamos, que bairro é esse onde a minha escola está situada. Senão, a gente fica falando de uma coisa muito abstrata, com alunos que também são abstratos, com famílias que também são abstratas. Nós precisamos conhecer, e esse conhecimento é um conhecimento que vem do nosso envolvimento, da nossa dedicação a esse trabalho. Na sequência, uma questão que vem também aqui, eu vou passar bastante rápido aqui, porque eu vou tratar isso de modo mais abrangente daqui a pouco. Para operar com esses modos, esses todos que foram ditos anteriormente,
há diferentes aspectos. Há um aspecto que é físico, não é? O que significa físico? Significa tudo que vocês possam pensar, desde prédio, desde acesso, desde condições materiais, princípios organizativos. Como é que nós vamos organizar, operar com isso? Precisa ter clareza de quais são esses princípios organizativos da escola. Organizar todo o trabalho da escola. Trabalhar com o pedagógico, e vocês todos vão trabalhar muito diretamente com o coordenador pedagógico e com o processo pedagógico da escola, mas o restante tem que estar muito bem organizado, porque é o restante que vai dar o suporte para que o pedagógico aconteça. Organizar o trabalho pedagógico, né, com as propostas, com o currículo, com os resultados obtidos e que vão ser a obter, e as relações com as famílias e as outras instituições. Então, isto tudo precisa estar presente no nosso horizonte, não é? Esses aspectos, eles precisam estar presentes no nosso horizonte. Por quê? Porque se ele não estiver presente no nosso horizonte, de modo coletivo, de modo participativo, cooperativo, ele não acontece, porque a escola é de todos, e todos os que estão na escola precisam estar envolvidos. E cuidar desses aspectos e de relações é muito fundamental, de modo que a gente possa ter essa visão do conjunto. Bem, a seguir, nós temos um conjunto de questões que são questões que vão ser desdobradas nos diferentes planos, e todos vão, a cada momento, no seu desdobramento, né, não só no da escola, no projeto político-pedagógico, como nos planos anuais, essas questões precisam ser postas constantemente, né? Então, em todos os momentos, essas perguntas elas têm que estar nas nossas cabeças. Por quê? Não é? Qual é a razão de fazermos aquele tipo de trabalho? Para quê? Ou seja, qual é a nossa finalidade? Para onde vamos? Como? Quais são as nossas ações? Quais são as nossas medidas? Onde, quem e quando? Esse é um conjunto de perguntas eternos no campo da educação, né? Acho que muitas vezes vocês já devem ter visto isso em cursos, nas suas atividades de formação, que toda vez que você vai para dentro de sala de aula, por exemplo, os professores da área pedagógica, em geral, põem isso como condição fundamental, de que as pessoas precisam saber e responder essas perguntas a todo momento. Porque, senão, nós ficamos trabalhando em círculos, em rodeios, nós não temos nosso rumo, não é? Então, precisamos ter esses rumos aí. E saber quais são as razões que nos levam a fazer as coisas. Na sequência, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês no plano de desenvolvimento da escola. Então, destrinchar um pouquinho aquilo que eu estava falando anteriormente. A condição prévia aqui é para poder responder esse porquê e para quê, eu tenho uma condição obrigada. Eu tenho uma condição prévia, que é conhecer a escola. Conhecer a escola é muito fundamental, e hoje em dia, cada vez mais. Por que é importante conhecer a escola? Nós sabemos que, nos últimos 30 anos, né, houve muitas alterações no que diz respeito à contratação de professores, né? Nem todas as escolas têm um corpo docente estável, não é? Há uma rotatividade grande de professores, né? Não só de professores, de outros agentes também. Há uma itinerância. Então, rotatividade é o quê? Cada ano o professor está numa escola diferente, porque ele é contratado periodicamente para ficar naquela escola.
E há também a itinerância, que é o quê? O professor tem que dar aula em 2, 3, 4 escolas, dependendo da área do componente curricular. Ele gira pela escola, agora ele está aqui, daqui meia hora ele acaba seu turno aqui, ele vai para outra, no outro lado da cidade, quando não para a cidade vizinha. Então, essa itinerância, ela é uma questão muito séria no processo educativo, né? Para a vida do professor. São condições de trabalho que os professores enfrentam na maior parte das cidades e que isso afeta o plano de desenvolvimento. Ou a escola pensa nisso e batalha por uma questão de sedimentar o corpo docente dentro da sua escola, ou então há problemas sérios, não é, no desenvolvimento dessa escola. A mesma coisa diz respeito a esse por que é preciso ter um plano que organize o trabalho da escola, porque muitas vezes o professor, se não conhecer a escola, ele não mora no município, ele vem de outro município, ele conhece bem o município onde ele mora, mas aonde ele vai dar aula, não. Ele chega esbaforido, 5 minutos, assina o ponto, vai dar aula, depois acaba a sua aula, ele vai embora. Ou então, ele não mora no bairro, né? Não conhece o bairro onde ele trabalha, não conhece as coisas que estão ali ao redor da escola. Também por quê? Porque ele mora do outro lado da cidade, chega em cima da hora, dá a sua aula e vai embora, termina seu período e vai embora. Então, essas são razões muito fundamentais para que uma escola tenha seu plano. Porque, senão, ela é uma escola que flutua todo o tempo, ela flutua em função dessas condições, que não são aquelas desejadas pelos professores, mas elas são contingenciais dos governos políticos que não tomam as decisões adequadas para manter as pessoas mais estáveis nos seus lugares de trabalho. As pesquisas mundiais demonstram que qualidade de educação depende de corpo docente e corpo trabalho técnico estável, né, nas instituições, ou pelo menos que hajam medidas que mantenham essa estabilidade com metas que durem por algum tempo. Para que é preciso conhecer a escola? É preciso conhecer a escola para ter essas bases de conhecimento. Afinal, que escola é essa? Né? Que escola é essa onde eu trabalho? Que escola é essa onde todos nós trabalhamos? Nesse projeto Redescobrindo, essa era uma questão. Aparentemente, todo mundo conhecia a escola, ou as escolas da rede. Ocorre que, quando a gente começou a discutir as questões da escola, né, os professores foram levantando seus problemas, suas dificuldades, e aí fomos questionando. Bom, mas será que sempre foi assim a escola? Ah, não, mas teve um tempo que a escola não tinha problemas com dificuldades de aprendizagem. Será que nunca teve? Será que isso é uma coisa só de agora? De repente, a escola ampliou muito, agora a gente fica com essas salas enormes. Bom, mas quando é que começou isso nesta escola, aumentar o número de crianças matriculadas? Vocês têm noção de quando, por quê? Não, não temos. Aí outros reclamavam da questão da inclusão das crianças com necessidades especiais, crianças portadoras de deficiência. Bom, mas quem são essas crianças? De onde elas vêm? Por que é que elas estão aqui? Não é? E a questão da progressão continuada, não é? Que era uma questão muito séria quando se implantou os ciclos na rede. Bem, mas aí o conhecimento que esses professores tinham não era um conhecimento, eram informações muito pulverizadas, muito fragmentadas sobre todas essas questões. Uns conheciam mais uma coisa, outros conheciam outras. Percebemos que a escola em si, as escolas dessa rede, elas não tinham uma base de sustentação comum para todos. Então, essa base de sustentação precisava ser construída. Então, foram desenvolvidos 4 trilhas de levantamento de informações sobre a escola, ou as escolas. Uma delas foi a questão dessas crianças com problemas de aprendizagem. Eles foram levantar dados, uma das escolas já era bastante antiga, foram levantar dados guardados lá desde a década de 50, né, para verificar o rendimento, quantas crianças foram matriculadas, quantas foram aprovadas, quantas foram reprovadas, quantas crianças se evadiram.
Era disso que estávamos falando. E aí eles tomaram um susto, né? Nossa, mas era tanto assim, tantas crianças assim? Eram tantas, cada década. Por que cada década? Porque o outro grupo foi discutir a questão da democratização. E aí levantou-se toda a legislação, desde a primeira LDB, depois a 5692, e foi para verificar como é que essa questão foi sendo trabalhada, do ponto de vista das propostas oficiais. O outro grupo foi verificar questões de inclusão. Quem eram as crianças? Que crianças são essas? De onde elas vêm? Que famílias são essas? Não é? A progressão continuada, a mesma coisa. Quais são as distorções que vocês estão vendo? E esse trabalho depois foi socializado, né? Cada grupo socializou para todos os demais colegas, de modo que as coisas foram, as peças desse quebra-cabeça, que é a vida da escola, elas foram se encaixando. Aí, quando chegou na década de 1990 a 2005, eles verificaram assim, que a reprovação tinha caído de 200 e não sei quantas crianças para 20 crianças. A evasão, a mesma coisa. Nossa, olha como melhorou a escola. Não estamos mais reprovando, não estamos mais, as crianças não estão mais saindo da escola. Aí vem a pergunta, mas está bom? Do jeito que está bom? Aí um outro grupo que tinha estudado a Provinha Brasil falou assim, ó, não está bom não. Melhorou isto, as crianças estão ficando da escola, mas olha como é que elas estão ficando. Elas não estão... Então, percebam que vai se criando um conjunto de conhecimento mais fundamentado, de modo que todos ficaram com esta visão de conjunto a respeito das escolas onde eles trabalhavam. Bem, mas isso é só um exemplo de para vocês perceberem que ter bases de conhecimento para trabalhar numa escola é fundamental, né? Aí precisamos estruturar, não é? Estabelecer essas bases mediante esse conhecimento coletivizado, socializado, ordenar logicamente no tempo, não é? As necessidades a partir desses levantamentos e, à medida em que essas coisas vão sendo postas, as outras questões precisam começar a ser respondidas. Então, o envolvimento de todos é fundamental, a definição de tarefas nesse esforço coletivo que a escola tem que fazer para pensar sobre si mesma, né? Uma questão que, em geral, não aparece é o levantamento das necessidades físicas, das instalações, dos equipamentos e dos materiais. Num plano de desenvolvimento da escola, isto é crucial. Por quê? É só depois que a gente começa a trabalhar no início do ano que a gente vai verificando, ah, mas não tem isso, ah, mas não tem aquilo. Chove muito, alaga o terreno em volta da escola, as crianças não podem chegar, ou elas chegam com os pés molhados e ficam com o sapato molhado o resto do dia, no resto da semana elas não vêm porque ficaram com gripe. A escola não tem equipamentos necessários. Enfim, essa parte, ela é uma parte muito fundamental para que o processo pedagógico aconteça, e com qualidade. E, em geral, as escolas não param nas tais semanas do planejamento para fazer isso, né? Então, esse trabalho tem que ser um trabalho de todos na escola, de professores, de equipe técnica, das merendeiras. A gente nunca lembra das merendeiras, né? Para elas falarem de quais são as condições e as dificuldades que elas têm para fazer o preparo do trabalho. Todo mundo só reclama que a comida é ruim, ou então elogia que a comida é boa. Até os professores querem comer na escola, quando é boa. Mas elas são ouvidas, não é? Elas precisam ser ouvidas. As pessoas que cuidam da limpeza da escola, como é isso, né? Enfim, eu acho que todos nós temos observações a fazer a respeito do lugar onde nós trabalhamos. E acho que nós precisamos dar a nossa colaboração para isso.
Todos nós temos o direito, né, de trabalhar num lugar que seja bonito, agradável e que a gente se sinta feliz para que o trabalho seja bem feito. E quando a gente põe as crianças, então, para falar, vocês nem queiram saber o que eles são capazes de perceber na vida da escola. Em um dos projetos que eu coordenei há muitos anos atrás, nós ouvimos as crianças e eles fizeram assim, nós ficamos assustados de ver o tanto de coisa que eles foram capazes de levantar, de coisas que eles gostariam que a escola tivesse, para que eles pudessem ficar ali de um modo mais agradável. Bem, a partir desses levantamentos, decidir prioridades, né? Isso é fundamental num planejamento. Organizar todo o trabalho da escola. Isso significa muitas horas de dedicação e de esforço. Ou seja, mapear qual é o trabalho da escola, todos os órgãos que essa escola tem, né? Aqueles que estão na legislação ou, eventualmente, aqueles que a própria escola crie. É possível criar instâncias. Um autor que a gente costuma trabalhar de vez em quando, ele diz que todas as escolas criam as suas regras e suas instâncias não formais e informais, ou seja, aquelas que não estão na lei, na legislação, nem nos decretos, nem nada. A mesma coisa diz respeito à questão das funções. Todas as redes, né, têm definições diferentes para funções. Há algumas escolas que têm, algumas redes têm supervisor, outras não têm supervisor. Aqui vocês têm os tutores pedagógicos, não é? Que é uma função diferenciada para cuidar da parte do pedagógico. Então, acho que essas funções todas, elas precisam ser pensadas, não é? Nessa rede que nós trabalhamos, não havia supervisores de escola, por exemplo. Então, tinha a Secretaria Municipal de Educação e as diretorias das escolas. Não tinham órgãos intermediários que pudessem fazer essas relações. Isso é fundamental, porque precisa ter esses canais de comunicação muito bem azeitados. No caso de vocês, do ponto de vista pedagógico, isso é fundamental. E vocês serão esses canais de comunicação, não é? Entre a parte pedagógica da escola e os órgãos mais centrais. Para isso, né, é nesse ponto que eu digo que a divisão de trabalho ela é muito central. Porque é a partir da definição dessas funções, né, do que é que compete a cada um fazer, é que fica, o trabalho fica organizado, né? Senão, o trabalho fica todo misturado, todo cheio de desvios, né? É preciso fazer o levantamento do que cada um faz, e, no caso de vocês, o que é que compete a vocês, tutores, e o que é que compete aos coordenadores pedagógicos fazerem. O Adriano me deu ontem um documento para ler, não é? Que é este do Currículo em Debate, a reorganização curricular, e nesse documento tem um quadro muito importante que vocês já levantaram, que é produto do trabalho de vocês, com todos com vários, assim, uma página inteira, não é, de coisas que vocês fazem. E eu diria assim, que a coluna da esquerda é uma coluna que só tem desvio de função, não é? Alguns exemplos, olha, verificar o uniforme de aluno, buscar aluno faltoso, mandar bilhete para os pais, tocar sirene, abrir ponto. Isso não é função de coordenador pedagógico. A escola, na sua organização, precisa pensar nisso. A quem compete tocar sirene? A quem compete escrever o bilhete para os pais? A quem compete verificar se a criança está uniformizada ou não? E por aí vai. Eu só peguei esses exemplos ali da lista. Mas tem muitos outros que são desvios de funções. E vocês têm clareza disso, porque na outra coluna de direita estão todas as coisas que vocês, de fato, gostariam de fazer, não é?
que são aquelas de quero trabalhar com o professor, quero ajudar o professor no planejamento, quero ver quais são as dificuldades dele. É isso. O professor coordenador precisa fazer isso e vocês, enquanto tutores, idem, né? Ou seja, vocês, enquanto pessoas que vão trabalhar com os coordenadores pedagógicos, precisam ter clareza dessas funções deles lá, porque precisam ter clareza das funções de vocês para isso. Então, essa organização ela é muito fundamental, que é para não ter esses desvios de funções e para que o trabalho possa fluir como deve, né? Acho que, nesse ponto, vocês podem ajudar muito nesse delineamento no interior das escolas e para vocês também no âmbito da secretaria. Bem, na sequência, definir prazos e metas, pensar sobre as possibilidades de ajudas e pensar quando, né? Por que é preciso definir prazos e metas? Isso parece coisa de indústria, parece coisa de banco, né? Tem que bater meta, tem que bater, tem que fazer, tem que cumprir, né? A gente entra no banco, eles querem vender tudo para a gente. Quer vender loto, vai no correio, eles querem vender cena, então tem que bater meta, né? Acontece que, sem metas e nem datas, o brasileiro não anda. É uma coisa muito dura de falar. Isto não faz parte da cultura brasileira. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente fica impressionado de ver a disciplina deles, né? Não é para ser modelo, não, mas é porque, se a gente não estabelecer a meta e a data junto, a gente se perde pelo meio do caminho, porque vai enfiando outras coisas que são mais urgentes. Então, metas e datas são importantes para a escola como um todo. Metas e datas de quê? Daquelas prioridades que a gente viu agora, né? Definir prioridades significa a primeira tem que estar cumprida até tanto. Por quê? Porque dela depende a outra, porque dela depende a terceira, porque da terceira depende a quarta e assim por diante. E se a gente não tiver metas e datas, a gente pula para a última sem ter as primeiras. Isto é desorganização. Então, ou a gente organiza sequências, ou a gente organiza essas metas e com datas e busca ajudas para isso. No caso de outras condições físicas, digamos, da escola, é claro que muitas delas não são competências de vocês, são competências da administração, não sei se vocês chamam de gestor ou de diretor, mas, enfim, há outras pessoas na escola que precisam ir atrás e batalhar por elas nos seus órgãos centrais. Mas, no campo pedagógico, vocês podem batalhar por elas também, né? Por outras questões que são aquelas específicas do pedagógico. E, por último, a questão de um plano tem que ter texto. Não tem como. Tem que redigir um texto. Por quê? Para acompanhamento, para verificações, para orientar quando haja mudanças de pessoas. Nós não falamos ali atrás da rotatividade, não é? Dos corpos docentes que não são fixos, dos agentes da escola que não são fixos. Então, as pessoas saem, mas o plano está lá. Quem entrar sabe o que foi cumprido e o que precisa ainda ser obtido para que essa escola seja melhor a cada ano mais. Para orientar quando houver, então, essas mudanças de pessoas. Para poder fazer redefinições. Olha, nós já conseguimos tanto e o que mais que nós queremos? Ou isso a gente não conseguiu por isso temos razões, então vamos redefinir. Acho que esse caminho não era realmente o melhor. Vamos pensar de novo. Vamos redefinir as nossas prioridades, as nossas metas. Não perder de vista o que se quer. Se a gente não escreve, a escola ela é de uma dinamicidade tão grande que a cada hora aparecem novas necessidades que a gente perde de vista o rumo do que aquela escola quer. E a escola tem seus problemas, por isso ela fez uma meta, por isso ela fez um plano. E aí é preciso
superar esses problemas, então trabalhar naquele rumo. Bem, indo para frente, o próximo desdobramento é o desdobramento sobre o projeto político-pedagógico e pensar um pouquinho por quê e para quê, né? Esse nome, projeto político-pedagógico, é um nome bonito, não é? Ele é um nome assim que põe o pedagógico no centro, ele põe o político no centro, né? Porque é sempre um projeto pautado por valores, não é? E nós temos sempre essa ideia. Mas a questão do projeto político-pedagógico é só um nome para uma coisa que os mais antigos sabem, que é o planejamento, né? Então, antigamente a gente chamava de planejamento. E isso a escola sempre fez. Então, por que agora fica essa onda de tem que ter projeto político-pedagógico? Na verdade, o que aconteceu é essa ideia de um projeto político-pedagógico, com essas palavras, ela vem muito no bojo de mudanças que aconteceram no mundo todo, de redemocratização de muitos países. Aqui na América Latina, todos os países, a maior parte dos países, né, passou por situações muito complicadas nas décadas de 60 e 70. Então, na década de 80, começa todo um processo de redemocratização, Brasil, Chile, Argentina, Bolívia e assim por diante. E na Europa também, né, Portugal, Espanha, Itália. E aí, então, o projeto político-pedagógico ganhou esse nome com toda essa densidade, que era, de fato, para colocar um rumo de uma cidadania maior, de uma participação maior, das populações voltarem a acreditar na questão da participação política e de termos isso no horizonte com muita clareza. Mas não é só isso. Ao longo das últimas décadas do século XX, muitas mudanças aconteceram no plano educacional. Essas mudanças, elas abrangeram ampliações das redes, isso não foi só aqui no Brasil, né, foi em outros países, até mesmo a França, que é um país tão desenvolvido do ponto de vista educacional, foi só na década de 50, no pós-guerra, que o ensino secundário e o superior se ampliaram para formar novas redes, né, e outros países também. Então, houve muita mudança, houve ampliações e criação de redes escolares para uma imensa parcela da população que não tinha acesso, né? Muitas alterações na organização da escola. Por quê? Nós tínhamos antes séries, né? Os cursos as escolas eram seriadas, passaram a ser cicladas, né? Em muitas redes, né? Acho que só as redes privadas é que não entraram no esquema de ciclo, né? Houve muita mudança na formação dos professores. Os professores das séries iniciais, eles antes eram formados na escola normal. Na década de 70, acaba-se com a escola normal e passa a ter habilitação. Aí, depois, agora, não é mais para ser formado só na habilitação, precisa ter formação superior. Então, são muitas informações diferentes, muitas mudanças no que diz respeito à formação dos professores. Os profissionais da escola, com isso, eles foram perdendo suas balizas, né? Eu comecei a dar aula na década de 60, eu sou bem jurássica já, sabe? Mas eu comecei a dar aula na escola primária na década de 60. E os professores daquela época, né, e muitos dos que já se formaram, que já se aposentaram e que trabalharam mais ou menos nessa época e durante algum tempo depois, eles tinham clareza do que tinha que ser feito. Na primeira série, na segunda série, na terceira série. Então, o significado das séries eram muito fortes para cada professor. Todo mundo sabia que menino entrou no primeiro ano, ele tem que ser alfabetizado. E tem que sair alfabetizado no final do ano. Ponto. Segundo ano, tinha que dar continuidade a essa alfabetização, ampliar a redação, produção de texto. Terceiro ano, tinha que entrar com geometria, tinha que entrar... Então, essa questão é uma questão assim, muito crucial na orientação do que o professor vai fazer e na orientação da sua cabeça. É uma questão cognitiva do professor.
Com essas mudanças todas, essas balizas se perderam, não é? E aí, isso foi trazendo novas necessidades para os professores, né? Uma nova necessidade que é lidar com um público que antes não vinha para a escola. A gente sabe que as crianças que vinham para a escola antes, depois de 2 meses, elas estavam alfabetizadas, sim, porque elas tinham todas as condições nas suas casas para isso. Hoje em dia não é mais assim, porque as crianças que vêm, elas são crianças de famílias muito desprivilegiadas do ponto de vista financeiro, social, cultural, não é? E esse público está dentro da escola, e nós temos que trabalhar, eles são os nossos alunos. É com eles que nós temos que trabalhar. E, necessariamente, diante disso, nós temos que parar para pensar. Por isso, o projeto político-pedagógico, ele ganhou essa força, né, de se planejar com esta visão política, né, de transformar todas essas pessoas, todas essas crianças que chegam na escola, em sujeitos pensantes, em sujeitos participantes, e esse é o nosso trabalho, diante dessas novas realidades. Agora, para que a gente vai fazer isso, né, esse projeto? Esse projeto ele vai fazer porque é a oportunidade de toda a escola pensar e decidir. É o momento crucial. Esse aspecto é um aspecto assim, central de participações de vocês, né? No que diz respeito a estarem juntos com os coordenadores pedagógicos das escolas. Porque, se a escola como um todo precisa se organizar, ela precisa se organizar para isso. É para que o projeto, para que a atividade pedagógica aconteça, né? E nesse momento, há que se pensar em quê? Inicialmente, qual é a função da escola? Hoje em dia, essa resposta ela está muito variada. Para que serve a escola, afinal? Não é? Essa é a pergunta que nós temos que nos colocar para a elaboração de um projeto de escola, um projeto pedagógico para a escola. E quando eu estou falando em projeto político-pedagógico, eu não estou falando de um projeto para um ano. Eu estou falando, pelo menos, para que se cumpra aquele ciclo que as crianças entram. Ou seja, é preciso ter um projeto pedagógico, político-pedagógico, para ciclo 1, por exemplo, para 5 anos. Que é para pegar as crianças no primeiro ano e saber até onde a gente leva ao final do 5º. É preciso ter um projeto político-pedagógico para mais 4 anos, que é o do 6º ao 9º, na continuidade desses 5, que é para saber como é que eu quero deixar esses meninos ao final de 9 anos. Não é um projeto para um ano. Então, para que serve a escola para esses meninos de 9 anos? Não é? Eu diria que a escola serve para ser uma escola que pensa. Isto é muito mais fundamental. Tem toda uma baboseira de dizer assim, não, a escola é para formar para o futuro. Não, mas a menina está formando para o futuro hoje. É hoje, é todo dia, é toda hora. Não é para amanhã, para daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando ele for trabalhar. É para hoje. É hoje que ele aprende a fazer a melhor, amanhã ele está melhor, no outro dia ele está melhor. Né? Nesse sentido, nós temos que pensar, então, qual é a formação desejada para todos. Vejam que eu estou colocando que eu não estou pensando só no menino, na menina que está dentro da escola, nos adolescentes, nos jovens. Eu estou pensando que a função da escola, ela deve ter uma preocupação com a formação de todos aqueles que estão ali. E se é um projeto político, pedagógico, ele é para todos. É para todos.
para alunos, para professores, para equipe técnica. Um projeto para 5 anos precisa pensar nas necessidades formativas de todos aqueles que estão ali dentro. Não adianta pensar na necessidade formativa dos alunos, dos estudantes, se os professores não tiverem as condições adequadas de formação para poder fazer face a isso. Precisa ter um projeto para a equipe técnica, gente. Precisa ter uma formação para todos os da equipe técnica, né? O pessoal que trabalha de suporte nas secretarias, para as merendeiras, para faxineiro, para todo mundo, né? Então, projeto político-pedagógico não é para professores só, nem só para alunos, é para a escola. A escola inteira educa, não é? Qual é o jeito que a merendeira põe a comida no prato das crianças? Tá, pode ir. Tá, pode ir. Não, espera aí. Não é assim. Não é assim que a gente quer que ponha comida no prato da gente. Vocês gostariam? Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser discutido. Não é? Bem, e aí nós temos que pensar qual é o grau de competência a ser atingido com o conhecimento escolar. Então, nessa formação desejada para todos, que eu estava dizendo aí agora, nós temos que pensar nesse projeto para todas as pessoas do ponto de vista do conhecimento, dos valores e das atitudes. Então, isso que eu estava falando, de como que a merendeira põe a comida no prato, é uma atitude, né, que faz parte do dia a dia. Quais são os valores que nós queremos, né? Respeito, solidariedade, ou não? Será que nós não queremos ter o respeito? Que todos dentro da escola se tratem com respeito? Como é que é possível ter participação e colaboração se nós não temos desenvolvido o valor da solidariedade? Então, pensar nessa formação significa isso. Mas eu quero dar um destaque aqui nesse momento para a questão da competência, né? Qual é o grau de competência a ser atingido com o conhecimento escolar? Então, são perguntas, né? Só contato com o conhecimento? A gente põe lá o ponto, trabalha com material didático, manda o aluno ler, olhar, passa um filme, manda ele ler uma reportagem, ver uma reportagem na TV. Esses são contatos, né? Traz um jornal para a sala de aula, esse é um contato. Só memória? Então, a gente quer que o menino memorize para ir bem na prova. Eu vou pegar aqui um exemplo aleatório aqui, né? Vocês têm uma reorientação curricular, que é bem organizado, é um trabalho de excelente qualidade que vocês fizeram, né? Para todos os componentes curriculares. Mas eu vou pegar aqui um exemplo só, para fazer um comentário, que é o da necessidade de avanço. Veja bem. Estou pegando aqui, página 95. 9º ano, área de ciências. O eixo temático é vida, ambiente e diversidade. Quando a gente percorre as expectativas de aprendizagem para esse tema do 9º ano, né, só nessa página, que é esse tema aí de vida, ambiente e diversidade, página 95, dá para a gente contar quantas vezes está escrita a palavra identificar. Ó, conhecer, identificar, identificar, relacionar, identificar, comparar, relacionar. Então, vejam bem, isto que está aqui é uma base fundamental.
Não é possível se fazer nada com conhecimento sem esta base de conhecer, de compreender, de identificar as coisas que são fundamentais. Mas eu sou uma pessoa muito otimista e muito exigente também. Eu acho que a escola tem que ir para frente. Formar pessoas para a cidadania, para a participação, para serem boas pessoas em primeiro lugar, e bons profissionais em segundo lugar, elas precisam ir adiante. A gente tem que explorar ao máximo as possibilidades que um conhecimento possa dar para formar mentes. O máximo em qualquer ano ou série. É uma possibilidade a ser alcançada. Quando a gente põe as crianças para pensar desde o primeiro ano, a gente fica bobo de ver quanto ele consegue avançar para além de só ter o contato, para além de ter só a memória. Tem que avançar muito no sentido das possibilidades que a mente humana é capaz. Eu estava comentando hoje que a gente teve uma época que trabalhávamos com a taxonomia do Bloom, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, os mais jovens acho que não, porque não sei se estudaram isso nas faculdades, né? Mas, é coisa de Jurássico, isso mesmo. Então, na década de 70, a gente trabalhava com o Bloom. O Bloom tem uma escala de objetivos muito interessante, que vai desde o conhecer até a escala mais elevada, que é a de avaliar, de ser capaz de ser crítico. E aí todo mundo caiu de pau em cima disso, porque era tecnicismo, né? Precisa acabar com o tecnicismo na educação, vamos acabar com o tecnicismo, a didática é tecnicista, era isso, aquilo, vamos acabar com isso. Bom, mas o que pôs no lugar? Pôs uma coisa chamada competência e habilidade, que é ótimo, mas competência e habilidade em quê? Então, é preciso, eu falo para os meus alunos, vocês usem sim, olhem de que jeito, mas tem alunos meus que usam, até aluno orientando meu que usa até em tese de doutorado isso. Por quê? Porque é um roteiro para a gente saber até onde a gente é capaz de ter domínio cognitivo sobre o mundo, que é adquirir o conceito. É preciso chegar a saber conceito e ter um domínio muito amplo sobre esses conceitos. Tem um autor muito interessante chamado Michael Young, um inglês, que escreveu um texto que se chama Para que serve a escola? E que serve muito para isso que eu estou dizendo para vocês. Ele diz, adquirir os conceitos é o que de mais importante existe para as pessoas, porque é o modo de elas passarem a entender o mundo de um modo não mágico como elas veem no dia a dia, no conhecimento do dia a dia. Este é o conhecimento poderoso. Ele usa este termo, é o conhecimento poderoso. Nós não podemos privar ninguém, nem professor, nem aluno, nem agente educacional, nem equipe técnica, de ter domínio máximo desse conhecimento conceitual no seu mais alto grau de domínio cognitivo. Esta tem que ser a meta de qualquer um para muitos anos. E não é só depois de 5 anos, não. Os menininhos pequenos de primeiro ano são capazes disso. Quando a gente mostra uma coisa do dia a dia e fala com linguagem acessível o que é aquilo, que conceito é aquele, eles são capazes de entender. E aí nunca mais eles vão dizer que o arco-íris é aquela cor que sai na mangueira do jardim. Tá? Então, é importante, porque a gente usa o conceito, usa o exemplo do dia a dia, e daí, para eles, o arco-íris é a cor que está na mangueira da água do jardim. Não é assim. Eles têm que saber que ali é uma expressão, é uma manifestação disso. Mas isso não é só ali. É mais extenso, tem uma explicação científica para isso. Bem, vamos para frente.
Acho que meu tempo até está esgotando, né? Já, já. Bom, estabelecer bases para toda a escola. Quais são as necessidades? Qual é a base existente? Vocês já viram bastante questões sobre avaliação ontem, então não vou entrar aí, né? Vocês precisam detectar quais são as necessidades que as escolas têm, do ponto de vista de bases no que diz respeito a conhecimento, a currículo, a projeto educativo, né? Como é possível? Conhecendo a cidade, conhecendo o bairro, quem são os alunos. E uma questão muito séria, norteadora para isto, estabelecer bases. Quais são as necessidades? A principal necessidade é superar as desigualdades. As crianças chegam desiguais na escola. A escola não pode manter esta desigualdade. É buscar o uno na diversidade. O que serve para um é para servir para todos, né? E aí é usar as informações sobre o alunado, né? De que modo? Dispondo, arranjando todo o trabalho pedagógico da escola, distribuindo as tarefas pedagógicas de formação, né? As especificidades de cada um aí dentro. De todo modo, vocês têm um material aqui que já caminhou muito nessa direção e que precisa continuar sendo utilizado, né? Este aqui é um roteiro extremamente importante para isso, né? Então, acho que tem que caminhar nessa direção. No próximo slide, eu vou passar bem rápido, porque boa parte já está colocada aqui. Em primeiro lugar, que são esses conhecimentos, né, escolares, com a sua centralidade no projeto pedagógico, o lugar de cada componente curricular nessa formação geral, elaborar as metas gerais para todos. Acho que é importante, quando vocês vão utilizar este material, que é um roteiro importante desse conhecimento definido, que já está organizado, já tem um pé aqui muito importante feito, né? Mas pensar como é que cada um desses, o que cada um desses aqui preenche nesse geral para todos, para esse campo de formação. Como que cada uma dessas coisas tem o seu encaixe nesse campo de formação geral dentro da escola, né? Além disso, acho que uma coisa importante também é pensar nas formas de articulação entre os componentes curriculares, vertical e horizontal. Quer dizer, no ano, né, como é que essas coisas se organizam, como que elas se articulam, para não ficar cada um falando no seu pedaço, sem articulações, e na vertical, né, entre um ciclo e outro, entre um ano e outro, essas coisas elas demandam muito tempo, demandam discussão, mas é preciso fazer isso, né, para não formarmos as mentes quebradas dos alunos, né, ultrapassar essa organização meramente disciplinar. A disciplina, ela tem uma função que eu acho que as pessoas geralmente não têm muita clareza disso. Pensar historicamente não é a mesma coisa que pensar matematicamente. Então, é isso que eu estou dizendo quando tem que pensar o pedaço de cada um no todo, não é? Respeitar. Você é da história, não entendo nada disso. Não é assim, não. Eu tenho que entender um pouco de história também, porque matemática também tem história, né? Ou seja, a história, quem trabalha com história, Deus me livre, matemática não é para mim. Por isso que eu fui fazer história, não fui fazer física, nem química, nem matemática. Tá. Mas tem que ter, sim, um conteúdo, uma base que permita respeitabilidade num trabalho coletivo. E de como essas coisas estão articuladas. Elas foram separadas num momento da sua evolução, mas, do ponto de vista de compreensão de mundo, elas são articuladas, e isso precisa estar presente. Então, essa compreensão de mundo geral, ela dá um lugar para cada componente curricular fazer o seu pedaço, e fazer bem feito, e ser capaz de mostrar, lá na história, você também lida com matemática. Afinal, o que são séculos?
que são milênios, se não matemática, não é? Então, é preciso ir fazendo essa discussão com seus colegas, vocês fazendo com os coordenadores fazendo com os professores fazendo com os alunos e os demais pessoas da escola que precisam entender disso, né? Então, mostrar como é que essas coisas acontecem. E, por último, é preciso elaborar texto, né? É preciso escrever os projetos, né? Escrever projetos é fundamental, na mesma direção que eu falei antes. Precisa acompanhar, precisa rever. Isto tem que estar na mão, ó. A maior parte das escolas esconde os projetos pedagógicos lá numa gaveta, que nem você chegar na escola e pedir, você podia me emprestar um pouquinho o projeto pedagógico da escola para eu ver? Não, mas sabe que eu nem sei onde está? Isso, pessoas da administração. Professor, então, não tem noção. Não, o projeto político-pedagógico é para estar na mão de todo mundo, no dia a dia. É consulta permanente, é guia, é roteiro, né? Bom, o próximo slide tem um erro de digitação, vocês vão me desculpar, está colocado planos atuais, mas não é atuais, é anuais. A menina que digita para mim essas coisas. Eu falo para vocês que eu sou jurássica, eu não sei fazer esses negócios de PowerPoint, então eu dou para uma menina fazer para mim. Eu faço um rascunho num papel e ela digita. Então, ela digitou o T no lugar do N. Corre-se esse risco. Por que é preciso ter planos anuais? Não é? Planos anuais porque a gente precisa operacionalizar o que está colocado no genérico no projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele não pode ser tão detalhado, eles são guias, eles são pontos fundamentais. Então, a gente precisa operacionalizar nos nossos planos de cada um, né? Cada um tem que ter o seu plano anual. Por que precisa operacionalizar? Para ter segurança, para não ter improvisação, não é? Nós somos seres humanos e a gente, às vezes, se a gente não se organizar minimamente, são tantas as coisas que entram na vida da gente, das famílias, dos filhos, de amigos, de vizinhos, e se a gente não tiver uma certa organização, a gente, às vezes, vai para a escola sem saber direito o que vai fazer, né? Então, esses planos anuais e seus desdobramentos, eles são muito importantes para essa operacionalização. E pensando que os dois projetos anteriores, ou seja, o da escola e o projeto político-pedagógico, eles não são nem acabados, nem rígidos e nem perfeitos. Nós não conseguimos fazer as coisas perfeitas, nós fazemos o máximo que a gente pode naquele estágio em que a gente está. Então, se a gente pensar desse jeito, nenhum projeto é perfeito, nenhum projeto é acabado, pela própria dinâmica e pela própria condição que nós temos. Desse modo, a gente pode, a cada ano, ir aperfeiçoando, ir colocando coisas melhores, deixando de lado aquelas coisas que não foram tão boas, não é? E ir fazendo constantemente isto que eu digo que os projetos eles são passíveis necessariamente de revisão, a partir de avaliação constante e de vigilância. Esses projetos anuais, eles são projetos que não são para o ano, eles são para o ano. Mas, além de ser para o ano, eles precisam ser por etapas. Eu acho que nós precisamos pensar nas etapas do ano, porque um ano é muito tempo. Então, nós precisamos ter etapas nesse ano. A maioria das redes escolares utiliza o sistema de bimestres, de semestres. Então, isso tem a ver com uma questão que é, nesse avanço sempre, né, nesse detalhamento do para quê, nesse detalhamento orientador, nós vamos trabalhar com cada área curricular e entre áreas, detalhando, desdobrando, para fazer acontecer o trabalho pedagógico. Ou seja, nós temos que distribuir no ano qual a parte de cada um,
fazer a reorientação curricular que vocês fizeram é um avanço enorme, né? Acho que uma coisa importante para vocês, nesse detalhamento que eu estou dizendo aqui, né, no para quê, de cada área curricular e entre áreas detalhar, desdobrar para fazer acontecer o trabalho pedagógico, vocês, como tutores, têm um papel fundamental, que é o de ver de fora como essa situação está. Porque os professores que estão dentro da escola e os coordenadores pedagógicos, às vezes estão tão enfiados ali no seu dia a dia que não conseguem perceber assim, ou áreas não cobertas, ou aspectos não tratados. Então, vocês são capazes de ajudar as pessoas da escola, os profissionais da escola, a verificar, não é? Se está desdobrado adequadamente, se não tem áreas que ficaram na sombra, né? Como é que essas questões funcionaram, não é? E, além disso, de fazer esse plano, né? Esse detalhamento orientador, eu costumo dizer também que esse detalhamento anual ele é importante, mas a gente tem que pensar neles como mapas, né? Mapas orientadores. O que eu diria que são mapas? Quando a gente vai viajar, a gente compra um mapa lá e leva, né? Para saber por onde a gente vai passar, quais são as estradas, que horas que você tem que pegar um atalho naquela estrada para chegar onde quer chegar. Mas o mapa impresso, que são esses planos que a gente vai fazer, eles não têm os buracos da estrada, não tem onde você vai encontrar com boi atravessando a estrada, não tem os postos de gasolina marcados. Então, ele não tem uma porção de informações. E, então, a gente, muitas vezes, vai percorrendo e, de repente, se depara lá com um buraco e cai dentro, e estoura o pneu, e aí, enfim, coisas desse tipo. Esse mapa, que são os nossos planos, funcionam mais ou menos assim. O máximo possível, a gente evita muitos buracos na estrada, evita muitos problemas de paradas e assim por diante. Cuidar da organização dos espaços de ensino. Este plano serve para isso também. Ensino não são só salas de aula, espaços de ensino, né? E aí, se a gente tem um tempo para pensar sobre isso, é muito importante, porque a gente verifica quais são as possibilidades mapeadas e presentes nos planos anteriores, no projeto político-pedagógico e no plano de desenvolvimento da escola. Quer dizer, eu fui conhecer a cidade para quê? Só para dizer, eu sei que tem uma biblioteca central, que tem cinema, que tem isso, que tem museu. Não. É para, agora, no plano anual, inserir esse conhecimento. E aí, museu é lugar de conhecimento, não é? Tem uma praça muito diferente num determinado lugar, por que é que eu não posso ir com essas crianças nessa praça? Tem zoológico, não tem zoológico, não é? Conhecer a escola. Espaço de aprendizagem, de ensino numa escola, não é só a sala de aula, pelo contrário, né? É o pátio, é sentar lá embaixo de uma árvore e observar o formato daquela árvore. Agora nós vamos fazer o desenho da árvore, que plantas são essas? Andar pela escola coletando pequenas folhas para depois vir para dentro e mostrar os diferentes tipos de folhas, né, que existem naquela escola, os formatos das folhas, os formatos das plantas, das árvores, e assim por diante. Então, conhecer a escola, conhecer o bairro, conhecer a cidade, é para, neste momento, trazer isto para dentro do plano e transformar esta cidade em lugares pedagógicos, lugares de ensino. Tem um teatro, tem concerto, tem peças de teatro, ou não tem? Quais são os recursos que esta cidade tem e que este bairro tem, ou que esta região tem, que eu posso utilizar como fonte de informação para desenvolver os conhecimentos que eu preciso desenvolver com essas crianças. Nesse ponto, eu acho que o tutor tem também um papel extremamente importante de estar ajudando
como ele lida com muitas escolas, não são tantas que nem lá em São Paulo, que são 35, aqui vocês têm poucas, ele lida com poucas ou muitas escolas, então, é possível fazer o quê? É possível ter este papel importante de ajudar a lembrar. Ó, mas tem tal coisa, tem tal lugar, vai ter tal evento, vamos levar as crianças, e assim por diante. É preciso pensar nisso, né? Como, quem, quando e onde, né? Eu vou passar rápido aqui também, porque vocês já têm bastante material nesses guias curriculares aí, que vocês podem utilizar. Selecionar e organizar os conteúdos e as atividades crescentes, é isso que eu quero chamar bastante atenção, no domínio cognitivo dos conhecimentos. Voltando a falar disso. Para isso é preciso o quê? Análise constante nas escolas, né? Quais são as atividades? Será que não está fazendo o mesmo tipo de atividade a semana inteira? Será que, ao longo deste bimestre, não foi feito muito tipo de uma atividade só? Como é que é possível diversificar isso, né? É papel do coordenador, mas é papel do tutor, na hora que ele tem esta visão de conjunto das escolas, ver as diferenças entre as escolas, né? E ter esta visão do seu trabalho naquele grupo de escolas, né? E como que uma está trabalhando mais diferenciadamente do que outra, a outra está muito padronizada, onde é que tem que mexer? Pensar sobre os modos de distribuir as atividades no tempo. Eu andei fazendo uns trabalhos com essas questões de tempo, e o tempo, gente, o tempo dentro da escola é uma coisa assim assustadora. O tempo é o grande organizador do trabalho da escola. É o maior organizador do trabalho da escola. Então, nós precisamos atentar para isso, né? Então, o tempo é um ano oficial, um ano letivo. Então, isso é tempo. É um semestre? Sim, um semestre. Depois tem uma parada, tem umas férias, ou tem um recesso. É tempo. É um bimestre? Precisa ter bimestre? Sim. É a organização do tempo, né? São semanas? Sim, são semanas. São dias. Tudo isso é tempo. São horas. E aqui eu queria fazer assim, uma chamada muito importante, mas muito importante sobre essa questão do tempo diário na escola. Há muitos estudos no mundo inteiro que demonstram a capacidade de prestar atenção. Vocês já estão todos aí se chacoalhando na cadeira, porque já estão há muito tempo parados e prestando atenção. Ou não. Mas, de todo modo, já é tempo suficiente para parar. Mais do que suficiente. As crianças pequenas, de 1ª a 4ª série, elas não podem ficar mais do que 15 minutos numa atividade. É dar uma atividade de 15 minutos e para. Deixa as crianças levantarem e conversar com o amigo, ir lá na lousa, ir jogar alguma coisa no lixo e voltar. Há que fazer os tais combinados, né? Sabe os combinados que a gente faz com o aluno? Né? As tais das regras de cada um tem. 40 minutos de atenção é, no máximo, para alunos que estão no ensino médio. No máximo. As crianças pequenas, 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, com 40 minutos, é muita coisa para uma atividade, botar os meninos assim que eles entram sentados, fazendo alguma coisa, e só largar na hora que bater o sinal. É preciso distribuir melhor as atividades no tempo. Criança precisa levantar. Não é à toa que eles ficam jogando papelzinho no outro e cutucam da frente. Eles precisam. O Vallon tem uma coisa muito séria nisso. Ele diz que as crianças precisam se movimentar, eles precisam do movimento. Eles amam a educação física por causa disso. Porque eles só fazem isso o tempo todo.
Por que é que nas atividades de língua portuguesa, eles não podem ler um pequeno trecho e levantar? Ah, agora acabou a leitura, tá? Então pode levantar um pouquinho, 5 minutos, tá? Vamos lá, levanta um pouquinho, vai levar a borracha, vai emprestar o lápis. Bom, vamos voltar, agora vamos voltar, gente. E volta, e mais 15 minutos. Põe uma atividade lá para as crianças fazerem uma cópia que leva 1 hora, sentado, quieto, o moleque dorme. Ou se não dorme, fica irrequieto. E daí todo mundo reclama da indisciplina na sala de aula. Mas pudera. A vida hoje é uma vida extremamente ativa, é agitada. No dia a dia, em casa, no brinquedo, em todo lugar. A escola precisa se adaptar a essas novas condições de vida. Foi o tempo que a gente amarrava os bebês tudo com faixa e que eles ficavam amarrados desde que nasce até não sei quantos meses. Hoje não, a criançada nasce já fica com as pernas tudo, né? A roupa é diferente, é tudo diferente. Então, isso precisa ser atendido. Então, por favor, pensem na distribuição dos tempos diários, porque senão a gente está enrolada com as indisciplinas na sala de aula. A mesma coisa, as atividades, selecionar materiais e procedimentos, nós já vamos acabar. Materiais e procedimentos variados, de modo adequado a cada componente. E aqui é uma outra questão que acho que precisa prestar atenção. Materiais e procedimentos, cada componente precisa ter o seu, não é? E precisa ter o seu. Então, eu queria só citar um exemplo, que é, por exemplo, a questão da arte. A gente viu lá atrás a questão das condições físicas da escola. Não dá para a gente ter ensino de artes na escola sem ter um lugar que possa sujar, cair tinta no chão, que depois não entre outro professor ali que vai... É preciso ter um lugar específico para isso. Ou então você fica no lápis e papel, lápis e papel, lápis e papel. A atividade artística de expressão, ela precisa ter as várias manifestações. E aí precisa ter um lugar que as crianças possam ter liberdade para deitar no chão, os pequenos, sentar, enfim. É preciso ter isto. E o tutor tem um papel fundamental, importante, nesse aspecto, de ajudar a circular a informação entre as escolas, de ajudar a verificar se tem a condição adequada pedagogicamente para fazer o ensino, cada componente curricular com o seu material, não é? Atividades específicas. E uma outra questão, que é a das atividades de interação com os alunos. Acho que nós estamos precisando pensar sempre muito de como interagir com os alunos, né? Há pessoas que são mais fechadas, há outras que são mais brincalhonas, e aí acho que isso faz toda a diferença no relacionamento, né? Pensar sobre os materiais de avaliação, identificando o que aquele material está exigindo nas atividades e na avaliação, o que está exigindo do aluno, né? E aí, depois, identificar a consecução das expectativas de aprendizagem para providenciar o reensino. Essa etapa do reensino é uma etapa bastante importante e é muito pouco presente no dia a dia. Atentar para as perguntas do aluno. O aluno fala assim, ô professora, e mais tal coisa assim, assim, eu não entendi. Ah, mas eu já expliquei. Sim, mas eu já expliquei, menino. Não é bem assim. Menino está falando que não entendeu, tem que fazer reensino. Olha, então, ó, vou voltar. Tal coisa. Então, são questões assim, muito do dia a dia, né? muito corriqueiras, aparentemente sem sentido, mas esse é um mecanismo muito sutil de falar para o menino, fica na sua, você não entendeu, você é mesmo burrinho, fica aí na sua, de manter as tais desigualdades dentro da escola. Ele não foi capaz de entender aquela linguagem, então ele vai ficando meio na margem, né? Da próxima vez a professora vai usar aquele conhecimento, o menino não tem, ele não faz o exercício, ele vai ficando ali, encostadinho. Ok? Muito obrigada.
Não, de forma nenhuma. Agora eu me sento aqui e faço companhia para a professora Alda, tá? Eu gostaria, professora Alda, de lembrar que nesse momento a gente entra então na etapa de contribuições. A equipe aqui vai estar recebendo dos polos e nos encaminhando. A professora Elisete e a professora Cida vão nos ajudando a encaminhar as questões, de forma que nós teremos meia hora, e essa meia hora, se for insuficiente para todas as questões serem respondidas, nós encaminhamos como ontem depois e passamos para o SEMPEC, e o SEMPEC faz uma devolutiva. Quero lembrar, antes disso, que as palestras, elas podem ser acessadas no site www.tanaweb.tv. A senha, ela vai ser passada para vocês lá na sala com os formadores, né? Para a gente ter um tempo. Só lembrando que quem quiser rever, vai nos agrupamentos daqui a pouco, então receber o detalhe, tá? Enquanto as questões estão chegando, eu gostaria só de colocar aqui para a professora Alda que esse grupo com quem a gente trabalha, essas 300 e poucas pessoas, eles estão num momento privilegiado na escola com os coordenadores pedagógicos, fazendo exatamente a avaliação do planejamento, do ano letivo, do projeto político-pedagógico, fazendo essa reflexão, fazendo essa desafiadora tarefa de mudança cultural, que é de tirar o PPP da gaveta e trazê-lo para o cotidiano da escola, desmistificar essa questão de que todos nós somos curriculistas e que trabalhar num projeto pedagógico na perspectiva de transformar isso numa identidade da escola. Qual é a proposta que a escola quer? Eu penso que é fundamental a gente lembrar que essa reflexão que a professora Alda traz aqui hoje, na verdade, ela traz, e o grupo que deve contribuir muito com essa reflexão, ela traz exatamente uma preocupação que esse grupo tem. É uma discussão que a gente tem feito desde o início deste ano. Eu participei de idas às escolas e uma vamos dizer, das responsabilidades nossas era conversar com as escolas de todo o estado de Goiás sobre onde está o PPP, o que é o PPP na escola. Se confirmava essa cultura de que ele estava num lugar inacessível, que ele era um documento, de fato, ausente do dia a dia, né? Ele era feito só por conta da necessidade para repasse de verbas, na maioria das vezes. A gente percebe avanços significativos, a gente percebe todo esse grupo fazendo essa mobilização. Nas formações que a gente tem feito no decorrer deste ano, há uma clareza de cada um aqui, de que as questões que motivam as nossas escolhas, porque essas escolhas e não outras, elas fazem a diferença no perfil de cada profissional que está aqui, elas fazem a diferença na postura desse profissional lá na escola. Eu diria hoje, já com uma certa propriedade, que esse grupo estabeleceu uma relação de vínculo com a escola, de proximidade com a escola, num acompanhamento semanal às escolas. Esse grupo aqui já se propõe a fazer verdadeiramente um acompanhamento pedagógico à escola, a preocupar e a fazer intervenções juntamente com o grupo gestor da escola, no sentido dessa gestão da sala de aula que você traz, com tanta clareza, com tanta necessidade, que a gente tem de fazer, e eu já estou convencida de que do grupo que inicialmente eu conheci e do grupo que hoje eu trabalho com eles, é uma clareza. Não se discute mais hoje que a gente deveria ir fazer uma visita à escola.
todos sabem que se constituem como apoios pedagógicos na escola, que são formadores, que aquela cultura de que você fala aqui, que o reensino é importante, cada um aqui hoje já tem imbuído a necessidade essas atividades recapitulativas, essa avaliação recapitulativa, qual a importância que tem nisso para dar uma oportunidade para todos nós. Eu diria, professor Alda, que a mudança de cultura ela é para todos nós. Nós estamos fazendo uma transição conosco de ter uma postura profissional, de ter uma atitude profissional junto à escola, mas que, de certa forma, ela é desafiadora, porque a nossa transição de um tempo outro dia, que é o ano anterior, que era uma dupla pedagógica, que tinha uma função mais de visita do que de outra coisa, para construir essa trajetória de que nós nos constituímos como formadores, como apoios pedagógicos, e isso tem que ser conquistado. Não é possível a gente chegar lá e se colocar nesse papel. Esse papel é um papel de conquista. Mas a gente entende que essa fala sua, ela foi extremamente oportuna, no sentido que cada um aqui pode balizar o que está fazendo, o que estamos fazendo e como é que nós estamos conseguindo, junto à escola, trazer o projeto que é político e que é pedagógico, como você disse, e a gente tem a clareza, que num país de tantos desiguais, a nossa função ela é de incluir todos nesse processo educativo que é desafiador, por conta também dessas questões socioeconômicas que você colocou, ok? Nós passamos agora para a professora, lembrando que a gente tem um tempo e que nós vamos ver. Eu posso ler para você? Pode? Então, eu vou ler duas questões aqui, e aí eu organizo outra que tiver chegado, lembrando que a gente vai ter um tempo para encerrar o encaminhamento, tá, Elisete? Por conta de ter toda uma segunda... um segundo momento de trabalhos que estão planejados e propostos, né? E a gente lembra a mesma fala de ontem. O assunto de hoje também não se esgota. Nós sabemos que a professora Alda vai, depois ela volta conosco para a gente continuar refletindo, tá? Professora, a senhora disse que a escola não pode manter as desigualdades. O que serve para um tem que servir para todos. Como a escola fará isso trabalhando com pessoas tão diferentes, oriundas de classes tão diferentes? Há possibilidade de tornar todos iguais? Uma segunda questão encaminhada. Sabendo-se que conhecer profundamente a escola, de modo geral, é fundamental. Então, a rotatividade do tutor nas escolas será prejudicial ao desenvolvimento do bom trabalho? Então, vou responder pela ordem aqui. A escola, ao longo da sua história, né, ela tem sido uma escola conservadora. Ou seja, a escola, ela mantém as divisões sociais. Ela sempre foi excludente para uma parte da população que acorre a ela e auxiliar no sentido de daqueles que têm melhores condições. Esse conservadorismo da escola tem a ver com a questão das desigualdades sociais. Enquanto uma imensa parcela da população não vinha para a escola, em primeiro lugar, porque não existia escola, em segundo lugar, porque não era considerado importante nem necessário. A escola foi, de certo modo, excludente, não é? Mas, na medida em que a imensa população desprovida de condições sociais, econômicas e culturais chegou à escola, que se expandiram as redes, né, públicas, e que a oferta de vagas cresceu imensamente, isto ficou extremamente perverso
Por quê? Porque essa população, ela vem sem aquelas condições que a escola considera necessárias. Ou seja, ela vem sem aquelas condições que uma camada mais privilegiada tem. Saber falar direito, ter acesso a bens culturais, ou seja, livros, cadernos, lápis, televisão, etc. Cinema, viagens. E, então, a escola, sendo conservadora, ela trouxe para dentro dela essa divisão social. E a escola tem muitos mecanismos de manter essa divisão interna. Muitos mecanismos que não são analisados do ponto de vista de ser classificatória. Uma coisa que a gente precisa ter clareza é que não existe na sociedade nada que seja dispensável de classificação. O princípio da classificação, ele é o mais constante na nossa vida. Em tudo que nós fazemos, nós classificamos pessoas, objetos, eventos, situações. O problema não é classificar, porque sem ele nós não vivemos. O problema está em hierarquizar, dizer que um evento é melhor que o outro, que uma escola é melhor que a outra, que um menino é melhor que o outro. Ele é melhor, por que é que ele é melhor? Por que é que ele vai melhor na escola? Quando eu digo que a escola não deve embutir na sua atividade essa manutenção de diversidade, eu não quero dizer que as pessoas se tornem iguais. Muito difícil. Eu estou falando de desigualdade, não de diferença. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, todos nós temos coisas muito parecidas, porque somos produto de uma mesma sociedade. O que eu quero dizer é que a escola não pode manter as crianças sem a possibilidade de acesso ao mesmo conhecimento. É dessa desigualdade que eu estou falando. As crianças não podem sair com desiguais porções e condições de domínio cognitivo, porque tanto é capaz de aprender o menino pobre como o menino rico. O que ele precisa é de uma atenção especial que a escola precisa dar a ele para que ele possa ter o acesso a esse conhecimento. É essa a preocupação. Buscar o uno na diversidade não é torná-los iguais. Que chatice se todo mundo virasse igual. O que eu estou dizendo é que todos têm o direito de ter acesso ao mesmo conhecimento e na mesma proporcionalidade de profundidade, de aprofundamento, de domínio cognitivo. O menino pobre, ele tem condição de aprender, ele sobrevive em qualquer lugar, às vezes, do que o menino rico, porque ele é tão inteligente quanto. Não é uma questão de inteligência, é questão de condição cultural que não tem. Então, a escola é obrigada a dar para ele isso. Qual é a escola? As escolas daqui têm bibliotecas, e essas bibliotecas são utilizadas como espaços de aprendizagem, de acesso cultural. Essa é uma questão séria, porque o menino que tem melhor, o que eu estou chamando de condição cultural, o menino de uma camada social mais privilegiada, o pai tem jornal todo dia em casa, a mãe compra revista caras, compra revista de moda, o menino tem acesso, o dia inteiro ele vê as pessoas vendo jornais ou revistas, tem acesso a certos bens culturais. O menino que não tem condição financeira não tem esse acesso. A escola tem a obrigação de fornecer a ele isso. E não é só para os alunos, é para os professores. Nessa rede que a gente trabalhou, uma briga constante foi para que a prefeitura comprasse jornais para as escolas, para ficar lá na mesa dos professores, para eles poderem ter acesso, porque muitos deles não têm um
um salário suficiente para poder fazer uma assinatura de jornal. E o jornal da TV é uma coisa, mas o jornal escrito é material, é diferente. O tipo da informação é outra. Muitas vezes é conhecimento. Tem questões que são divulgadas, há uma divulgação da ciência, da cultura no jornal, que muitas vezes a TV não traz. Os meninos que têm menos condição financeira, eles não podem assinar a NET nem a Sky para ver canais como Discovery, como History Channel, como canais culturais, de shows. Mas os meninos que têm melhores condições têm isso. Por que a escola não pode disponibilizar isso? É disso que eu estou falando. Eu não estou querendo transformar as crianças em iguais. Eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades de acesso ao conhecimento para todas as crianças. Não é? É disso. A outra pergunta diz respeito a uma questão de organização de carreira, né? Então, alguém está perguntando sobre a situação da rotatividade do tutor. Esse é um problema muito sério. Do mesmo modo que é séria a questão da rotatividade dos professores, também para o tutor é sério, não é? Também para o coordenador pedagógico é sério. O que a gente já sabe de pesquisas há muito tempo é que uma escola tem muita dificuldade de manter a sua qualidade ou de desenvolver maior qualidade se ela não tiver equipes mais sedimentadas, não é? Que organizem-se de um certo modo, que possam trabalhar juntos durante muitos anos, de fato, para poder ver o resultado desse trabalho. Não é? Então, a manutenção de equipes no interior da escola e no interior das secretarias, ele é fundamental. Do mesmo modo que, eu não sei como vocês funcionam, estou elucubrando, que um tutor vai trabalhar com 5 escolas, ele precisa ficar com essas 5 escolas muitos anos. Não é sair dessa escola e ir para outra. Por uma questão simples de organização. E tem uma outra coisa que é fundamental. Tem uma outra coisa que é fundamental no trabalho com coordenadores pedagógicos e com professores. Vínculo de confiança. Uma questão no trabalho do coordenador pedagógico, em diferentes lugares que eu tenho visto e trabalhado, os professores não querem o coordenador pedagógico dentro das suas salas. Por quê? Porque a confiança, gente, é uma coisa que você conquista. Não tem casamento que vá para frente se o marido não confia na mulher, a mulher não confia no marido. Não tem nem casamento se o namorado não confia na namorada. Tá certo? Agora, no trabalho é a mesma coisa. A gente precisa desenvolver vínculos de confiança. E essa confiança, ela se dá com base numa coisa muito séria da profissão, que é ética. Para que é que o coordenador vai entrar na sala de aula? Para depois ficar falando mal desse professor fora? Ou para pegar este professor e dizer, você merece ganhar bônus, o outro não? Cuidado com a questão da meritocracia. Há que ter muito cuidado com isso. Porque senão você começa a estabelecer um ranking entre escolas, um ranking entre professores dentro da escola, e com isso nós temos o quê? Nós temos problemas de confiança. Eu não quero ninguém dentro da minha sala de aula, se for para bisbilhotar e depois ir contar para o diretor, "Oi, viu? Ele fez isso, fez aquilo". Não, espera aí. Eu quero que venha, se for, para mostrar para mim com toda a honestidade, será que você não pode ver isso, melhorar assim, assado e tal? Ou, vamos trabalhar junto, eu te ajudo, você está com dificuldade nisso, está com dificuldade naquilo. E isto faz com que as pessoas confiem. E se as pessoas tiverem ética de não ficar depois fazendo a fofoca no corredor, o que é muito comum, né? Então, acho que essas questões elas são importantes. Eu gostaria só de colocar uma questão.
a nossa lembrança, que eu acredito, estou convencida de que eu diria que houve uma mudança, uma reestruturação em decorrência do perfil que se desejou, do perfil que se propõe nessa gestão, que é um perfil que difere da dupla pedagógica, para ser uma pessoa que efetivamente faça a tutoria no sentido de apoio e acompanhamento pedagógico. Houve mesmo um momento de reestruturação das equipes internamente em cada subsecretaria. Nós percebemos, e aí se eu estou falando da minha experiência, que é só esse ano, no início do ano, em decorrência dessa nova demanda, em que o profissional deveria acompanhar pedagogicamente a 4 ou 5 escolas, e que ele deveria semanalmente estar presente no seu turno de trabalho, e que nessa perspectiva ele se constituía em um a mais naquele coletivo de trabalho, criando esse vínculo fundamental que a professora Alda está colocando, nesse processo houve uma redefinição de equipes mesmo, por conta de afinidade, de perfil, por conta de acreditar que tinha mesmo e que tem o perfil, que significa o potencial de fazer essa parceria com a escola, de se tornar esse um a mais no coletivo dessa escola. A gente tem uma equipe que acompanha as escolas lá no núcleo de uma gerência lá de acompanhamento. Os relatórios que a gente tem recebido de muitas escolas têm um olhar de que esse tutor pedagógico é hoje essa pessoa que conquistou essa relação de confiança, é hoje essa pessoa que chega não para visitar ou não para denunciar, mas é essa pessoa que chega com o olhar de parceiro, com o olhar de formador, com o olhar de pensar junto. E isso, professora Alda, no segundo semestre, a gente já teve uma diminuição imensa de pessoas mudando de função. Não significa que não vai ter, porque eu também estou convencida de que essas funções de gestoras que nós assumimos, porque todos aqui são gestores, deixamos a sala de aula por escolha nossa. Eu sempre gosto de lembrar para mim e para os meus pares que essas funções nossas, elas são mesmo transitórias. Nosso concurso, nossa formação, nossa função real é ser professora. É isso que nós somos docentes. Portanto, em diferentes momentos da nossa vida, nós fazemos a escolha de deixar a docência, como eu fiz esse ano, e outras fizeram esse ou em outros momentos da vida, e viemos compor grupos gestores. Esses grupos, eles realmente são transitórios, né? São efêmeras as nossas funções. Eu penso, como a professora Alda, que é preciso que a gente se permita ficar um tempo maior nessas funções, para que a gente se reconheça nesse lugar de um gestor público, de um acompanhamento pedagógico efetivo, consistente, propositivo, mas também há um momento em que é momento também da gente revitalizar esse processo, né? Eu diria ainda que a questão da forma como a escola hoje recebe o bônus que tem hoje, ele é um bônus que está proposto para um incentivo. Inicialmente, esse ano, o que está dentro da pesquisa que faz o grupo de acompanhamento, e eu vi algum rosto de pessoa que faz parte do acompanhamento aqui, nessa plateia, está aí. Esse grupo, ele é um grupo que constatou, e eu penso que todos os tutores aqui podem ter esse olhar também, o altíssimo número de baixa frequência que a gente tinha. Nesse momento, vem um incentivo relativo a essa baixíssima frequência, e que é um momento que se propõe desdobramentos dele a partir de outras questões, né? É o momento em que a gente pensa que precisa de
acreditar que o professor é capaz de se motivar, de se mobilizar para ficar, ficando com o aluno, ele se sentir também essa pessoa absolutamente responsável pelo aluno. Diria a professora Alda, se nós não temos o tempo suficiente para ficar com o aluno, nós não temos o tempo suficiente para criar um relacionamento com ele, né? Mas como eu solicito agora para a Cida e para a Elisete que a gente encerra nesse momento algumas das muitas questões que chegaram aqui. A professora Alda respondeu já relacionada à rotatividade, relacionado de novo a essa demanda de trabalho, professora. E aí eu vou tentar fazer um quadro aqui de algumas questões que ainda não foram contempladas. O que fazer com o tempo da escola, com tudo que precisa ser executado e planejado no currículo da escola, e tudo mais que chega do MEC, da SEDUC, da SRE. Junto com isso, como fica o PPP de uma unidade escolar onde funciona o ensino fundamental e o médio? O plano de desenvolvimento da escola, PDE, é também o plano de ação da equipe gestora? Sobre os 3 documentos, plano de desenvolvimento, PPP e plano anual, são elaborados separadamente ou vão sendo anexos um do outro? Fale rapidamente a diferença dos 3. Quais são os principais elementos que norteiam o PPP? O que você sugere? Bem, as escolas que trabalham, deixa eu ver como é que eu vou organizar aqui. Bem, as escolas, tem umas perguntas iniciais que você juntou todas. Porque elas são exatamente assim, como é que fica o PPP? Tá, isso. O professor do ensino médio. Sim. Tá? Então, as unidades escolares que têm mais de um nível, né, que funciona no ensino fundamental e outras que trabalham com ensino médio, elas, de fato, precisam ter seus projetos não só individuais, quer dizer, o ensino fundamental tem o seu, o ensino médio tem o seu, mas eles são coordenados, eles devem ter uma certa continuidade, não é? Para cumprir com a meta da obrigatoriedade do ensino até os 17 anos, tá certo? Então, do mesmo modo que que se pensar na continuidade dos ciclos internos do ensino fundamental, há que se pensar na continuidade, porque o projeto de formação, aquele inicial que se faz quando se tem o plano de desenvolvimento da escola, o projeto de formação dos sujeitos é o mesmo. Portanto, ele é regido pelos mesmos princípios, pelas mesmas questões de conhecimento, pelos mesmos valores, pelas mesmas atitudes. Portanto, serve tanto para trabalhar com as séries iniciais do ensino fundamental, o ciclo 1, e para as séries finais, ou ciclo 2 do fundamental, como do ensino médio. Então, a escola precisa pensar no seu todo e depois cada parte separadamente. Então, com isso, já estou respondendo um pouco a questão de se eles são feitos ao mesmo tempo, se eles são feitos em tempos diferentes. Evidentemente que isso vai depender da dinâmica da escola. Eu penso que um plano de desenvolvimento da escola, ele precisa ser o ponto de partida, porque a escola, com o plano de desenvolvimento da escola, é onde estão colocadas essas principais bases, essas principais necessidades, para que o projeto político-pedagógico possa ser feito sabendo-se que essas questões vão ser cuidadas, não é? E os planos anuais, a mesma coisa. Porque não é possível desenvolver um plano anual de uma disciplina se não tiver o projeto político-pedagógico. Não é possível pensar no projeto político-pedagógico ou na toda a organização do pedagógico da escola se a gente não sabe qual é a base de condições físicas e condições materiais, etc., de trabalho que a escola tem, e a cidade tem, e o bairro tem. Então, na ótica da operacionalização no interior das escolas, é na sequência do que eu apresentei, não tem a menor dúvida. É conhecer a escola, conhecer a cidade, o bairro,
conhecer a escola e, a partir disso, fazer o plano de desenvolvimento da escola, ou pelo menos um plano mínimo de atendimento para saber quais são as condições, etc., e depois o projeto político-pedagógico e os planos anuais que cada professor tem que fazer, né? Então, isso aqui já foi, também o plano de... uma questão que está colocada, se o plano de desenvolvimento da escola é também o plano de ação da equipe gestora. Não é. Não é. Não é. Dentro desses planos, eu trabalhei principalmente com a questão do projeto político-pedagógico, mas a equipe de gestão ela tem também o seu plano de ação, porque, a partir do plano de desenvolvimento da escola, a equipe de gestão tem que se chacoalhar para conseguir as condições de trabalho, para conseguir superar, buscar recursos, ir lá brigar nos órgãos centrais pelo atendimento daquelas necessidades e organizar, tentar colocar de um modo operacional como é que ela vai tocar o restante do trabalho da escola, que não é o pedagógico, não é? Como é que ela vai lidar com todos os órgãos que funcionam dentro da escola, APM, Conselho de Escola, Grêmio Estudantil, como é que isso se organiza, né? O restante do trabalho administrativo. Então, tem uma série de questões, ir atrás de merenda, se falta merenda, enfim. Vocês sabem que a vida da escola, como nós vimos na primeira parte, ela é muito mais do que só o trabalho pedagógico. A equipe de gestão tem que cuidar desse outro pedaço. E tem que ter o seu plano de trabalho também, porque, senão, o povo do pedagógico vai trabalhar e o resto ficou por conta de quem? Não é possível. Então, tem o plano de gestão, ele é diferente mesmo, o plano de ação, né? Então, sobre os 3 documentos, se eles são elaborados separadamente, eles vão sendo anexados. Eles têm que fazer um conjunto. O plano de ação... O plano de desenvolvimento da escola, ele também é um documento que precisa ficar na mão de todos. Eu falei muito mais do projeto político-pedagógico, mas, como eu disse no início, se não tiver um texto, em primeiro lugar, tem que ter o texto. As pessoas têm que ter acesso. E, se for feito coletivamente, a escola tem que estar com isso na mão. Mas a gente definiu a meta, tal dia, assim, assim, até o fim do primeiro semestre, e atrás de tal coisa. Como é que está isso aqui? Se o plano não ficar disponível, se ele ficar só na mesa do secretário, ou na mesa da direção, ou da vice-direção, e não sei como chama, do gestor principal da escola, não rola. Então, eu participo para fazer, eu tenho que participar do controle. Eu tenho que participar do acompanhamento. E aí, se eu não tiver eu não tenho como saber se a minha sala de artes vai sair até o fim do ano. Ano que vem, eu preciso de uma salinha para trabalhar com os meus alunos. Esse ano eu quebro o galho, mas o ano que vem eu quero a minha salinha de artes. E aí? E aí, essa biblioteca vai ser organizada ou não vai ser organizada? Vamos passar essa biblioteca, em vez de ser um cantinho lá não sei onde, vamos atrás de recursos, vamos à secretaria que se vire, faça uma biblioteca bonita, linda, que eu posso botar meus alunos lá 1 hora por semana. E aí, como é que é? Então, tem esse plano? Tem o plano. Junto com esse, tem o projeto político-pedagógico. E, junto com esse, tem o de cada área individual. Não é? Que é para que todos possam ter na mão, materialmente, aquilo que foi resultado da discussão. Como está aquele livro aqui, esse lindão aqui. Tá? Está aqui, o resultado do trabalho. Isso tem que estar na mão. Não é possível trabalhar sem isso. Tá? Mas e o resto? Né? E o plano da escola? E os individuais? E o restante da definição dos tempos? Então, é um pacotão, é um pacotaço mesmo que todo mundo tem que ter. Acho que é isso. Nós, então, encerramos esse momento, agradecemos a participação da professora Alda, vamos, então, aplaudir essa fala bonita, tranquila que ela teve conosco. Pedimos para ela permanecer conosco aqui só um instantinho, só até a gente fazer a organização. Nesse momento, eu só vou passar os informes e volto para ela ter uma palavrinha com vocês.
nesse momento, nós organizamos o nosso restante do dia de trabalho. Estaremos aqui, descendo, após a fala final da professora Alda, estaremos descendo, convidando ela também para o nosso lanche lá. Voltando do lanche, estaremos nas salas, conforme ontem, para trabalhar os temas, para trabalhar as questões voltadas para esse tema que foi abordado hoje de manhã. Houve solicitação de mudanças em 2 salas. A sala 16, a gente já convida a todos para irem para a sala 11, no retorno lá para o agrupamento. A sala 15, nós ainda vamos verificar como vamos fazer, e aí nós avisamos lá na sala mudança, ok? Nosso horário de almoço permanece de meio-dia às 13 horas, retornamos para as oficinas da tarde. Esse é o nosso combinado. Volto para a professora Alda, e nas palavras finais dela, então, a gente desce para o café. Eu só queria agradecer muito a atenção de vocês, agradecer as perguntas e agradecer ao SEMPEC pelo convite para estar aqui com vocês hoje, e desejo a vocês um profícuo trabalho, que de fato o trabalho já começado, não é, com essa rede, que ele tenha muitos bons frutos para que Goiás possa ter muitas e muitas e muitas pessoas cada vez melhores, que são as nossas crianças, os nossos estudantes. Tá bom? Obrigada, hein?